nós iremos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós estávamos orando segunda-feira na consagração aqui no Templo Central, e ali de joelho eu estava pedindo a palavra. Foi um período de muito trabalho nesses dias, mas a irmã Janilda disse assim: eu sei que você tem muito trabalho, mas eu senti que era você. Eu disse: já que a senhora sentiu, eis-me aqui. E aqui estamos, aleluia. E a palavra que o Senhor nos deu está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 42 a 47. E nós queremos meditar nesta noite sobre mulheres levantadas para o exército do Deus vivo. Amém? Quem aqui pertence ao exército do Deus vivo? Aleluia. O Senhor tem lições para nós nessa noite. Eu quero ler agora apenas, já foi lido todo o texto, eu quero ler apenas o final do texto que já foi lido no começo. Verso 49 e 50. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aleluia! Glória a Jesus! Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos nos encontrar e vamos nos ver imediatamente como os soldados do exército do Senhor. Nós sabemos, quando aceitamos a Jesus, que as nossas batalhas e que batalhas virão, não só batalhas pessoais, mas batalhas do reino em que nós agora nos propomos a caminhar nele. No reino que agora nós tomamos como o reino a qual nós pertencemos. Como filhos de Deus, nós caminhamos guerreando as guerras do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, 1 Reis, livro de Crônicas, nós vamos ver algumas batalhas que foram travadas pelos exércitos do Senhor, pelo povo de Deus. E em cada batalha havia uma estratégia diferente, em cada batalha havia armas que o Senhor usava, porque o Senhor, como já disse aqui no início a irmã Janilda, não tem uma caixinha certa, não tem um caminho certo para caminhar. O Senhor caminha livremente, como quer, aonde quer, Ele faz aquilo que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele não se enquadra na rotina humana, Ele não se enquadra na justiça do homem, Ele não se enquadra naquilo que o homem vai planejando nos planejamentos humanos, mas o nosso Deus, Ele caminha por si mesmo, soberano, e nós, como servos do Senhor, devemos pedir a Ele discernimento para lutar de acordo com a orientação de Deus em cada batalha que se propõe na nossa frente, em cada batalha em que nós estamos sendo enviados pelo Senhor. Aleluia! E aqui não é diferente. Quando nós olhamos também para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver alguns tipos de guerreiros do Senhor. Davi, a sua história é conhecida em toda a terra. Quem conhece as Sagradas Escrituras, quem as lê, logo é reportado para esse grande guerreiro Davi. Mas a verdade é que muitos foram os guerreiros do Senhor nas Sagradas Escrituras, como exemplo para nós. Se nós olharmos para Juízes capítulo 20, verso 16, aqui nós vamos já observar que esses guerreiros do Senhor eram homens valorosos, assim como o Senhor tem nos chamado como homens e mulheres valorosos nas batalhas. O verso 16 diz assim: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não errava.
Esse tipo de guerreiro que pertencia ao exército do Senhor, em algum momento e tempo, eles eram homens de precisão no alvo. Eram homens que batalhavam, mas sabiam para onde atiravam. Não atiravam a ermo, não atiravam no ar, não ficavam jogando suas armas sem que tivesse um alvo para ser acertado. Mas eram homens de precisão. A palavra vai nos dizer que esses homens atiravam em um cabelo e não erravam. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim como a palavra de Deus, quando é dita, ela tem endereço certo, ela tem alvo certo, porque o Senhor não erra alvo, o Senhor não erra. Quando Ele lança a palavra tem um caminho certo. E se você estiver com seu coração ligado com o céu, na hora que o Espírito de Deus lançar a palavra, ela vai bater no seu coração e você sentirá: o Senhor está falando comigo. Não é a irmã Marta, não é o que ela aprendeu, não é o que ela escreveu, mas é o próprio Espírito de Deus, que conhecedor da minha necessidade, hoje fala comigo e me levanta lá, macho, e oh, aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo diz: pois assim eu corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Aleluia. Tem gente que fica batendo, alguém diz assim: atira para todo lado, que na hora vai pegar alguém. Não é assim que um guerreiro de Deus guerreia. Aleluia. Ele só lança a palavra quando o Espírito diz lança, porque o alvo é certo. Também, se nós caminharmos um pouco mais em primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 8, nós vamos ver um outro tipo de guerreiro. Aleluia. Aleluia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 8. Diz a palavra do Senhor: e dos gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte do deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e com lança, e os seus rostos eram como de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Aleluia. Rostos de leão. Isso fala de imponência, isso fala de majestade. Mas, irmã Marta, nós somos imponentes, sim. Nós somos filhos do Senhor. Nós não podemos enfrentar as nossas batalhas de cabeça baixa, triste, murmurando, achando que vai perder, achando que já está perdido, ouvindo a voz do inimigo quando diz não vai dar certo, ele não vai aceitar Jesus, ele vai se perder no mundo. Não, aqueles que militam as guerras do Senhor, ele caminha de cabeça erguida, ele sabe aonde ele está pisando, e quando ele está caminhando, ele vai colocando o pé, mesmo aonde não tem caminho para andar, porque aquele que milita com o Senhor, ele coloca o pé por fé, sabendo que o Senhor vai colocar a terra para ele caminhar. Aleluia. Ele anda como filho de Deus, filho de rei. Aleluia. Príncipe do exército do Senhor, princesa do exército do Senhor, oh, aleluia. Sabe por que nós estamos perdendo muitas batalhas? Porque nós não reconhecemos quem nós somos em Deus, a força que Ele tem nos levantado. Alguém diz: você é forte, você faz isso, você faz aquilo. Não, queridos, todos que estão no exército do Senhor têm a força dele sobre a sua vida. Agora nós temos que reconhecer o Deus que nós temos é o Senhor de toda a terra, tem o comando de coração de todos os homens, a sua voz a terra toda estremece. Aleluia. Mas a Bíblia diz que aqueles homens também eram ligeiros como corças sobre os montes. Uma corça, variando da sua espécie, ela chega a quase 100 km por hora. Um homem correr nessa velocidade é milagre. Não corre sozinho. Aleluia. E Deus está dizendo: que tipo de guerreiro é você? Como você corre a corrida da fé e as batalhas do Senhor? Porque às vezes o inimigo entra, faz a cama, deita, aí é quando você acorda para agir. Mas Deus está dizendo: abre os teus olhos.
Abre os teus olhos. Fica no meio da tua casa. Fica no meio, não deixa o inimigo entrar. Ele quer entrar, mas se tu se posicionar como guerreiro do Senhor, ele não vai entrar. Levanta a tua mão na tua casa e diz assim: aqui não. Aqui tem um guerreiro de Deus. Aqui tem alguém que tem autoridade de Deus sobre a sua vida. Tu não vais fazer com os meus filhos, no meu casamento, na minha vida, o que tu queres fazer. Porque aqui tem alguém que milita com o Senhor dos Exércitos. Um Deus vivo, não um Deus entre muitos deuses, mas o único Deus verdadeiro. Aleluia, aleluia. Mas a palavra de Deus também vai nos mostrar um outro guerreiro. No segundo livro de Samuel, 23, 11 e 12, a palavra do Senhor vai também nos dizer que este homem, os filisteus se levantam e todo Israel que estava ali foge, mas ele se coloca no meio do campo. E ele diz: nesse campo ninguém entra. E ele se coloca, isso fala de soldado que luta com estratégia. Ele não se coloca num canto e deixa as brechas do outro lado, não. Ele vai para o meio. E ele diz: isso aqui eu tomo posse. Isso aqui é responsabilidade minha. É responsabilidade minha orar pela salvação dos meus filhos. Não é responsabilidade da professora da escola dominical. Não é responsabilidade do pastor. Não é responsabilidade do pregador, do evangelista. A responsabilidade é minha. De segurar na mão e de dizer: eu entro no céu, mas tu entra também comigo. Querendo ou não, a tua mão eu não solto. E tu entrarás comigo pelo poder do nome de Jesus. Tu não podes perder quando tu lutas com o Senhor teu Deus, o Deus de toda a terra. Tu não podes perder uma batalha se tu estás ao lado daquele que nunca perdeu batalha. Porque o teu coração está temeroso, achando que vai perder. Como a tua oração pode ser incerta? Como tu pode chegar diante do teu Deus e duvidar de que Ele pode fazer, de que Ele pode arrancar das trevas aquele que está perdido? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas quando nós voltamos, queridos, voltamos para o texto que nós no início lemos, nós vamos ver uma guerra muito conhecida entre nós e um soldado valoroso. Aleluia! Nós vamos ver ainda no primeiro verso do capítulo 17, que os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e se congregaram para lutar contra Israel. Se ajuntaram e se acamparam. Israel, sabendo que eles vinham contra eles, também vão à guerra, se ajuntam para lutarem contra o exército inimigo. Mas esse exército dos filisteus, eles têm uma estratégia. Eles querem agora e propõem ao exército de Israel lutar homem com homem. E aonde está aqui a estratégia? Se luta exército com exército, nós temos em cada um dos exércitos homens valorosos, mas homens fracos. Homens que estão lá, mas não têm força para lutar. Não têm força para guerrear, mas estão lá no meio do exército. Mas por outro lado, tem lá o guerreiro Davi, tem lá o guerreiro Saul, o rei Saul, tem lá Jonatas, um guerreiro valente. Tem outros que estão ali naquele exército e são valentes. E o que os filisteus fazem? Eles preparam o homem mais forte do seu exército. Um homem alto, um homem forte, um homem experimentado na guerra desde a sua mocidade. E propõe a Israel: agora coloquem para lutar comigo um só homem. Um só homem que seja tão forte quanto eu. Aleluia. Não tenha medo das ameaças do inimigo. Não tenha medo da força dele. Porque quem luta no exército de Deus vivo, não luta com forças próprias. Ele luta com a força de Deus.
E não tem valente no exército do inimigo que possa prevalecer contra a igreja do Senhor. Está escrito, Jesus nos disse, as portas do inferno, as portas, fala de autoridade, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. E eles de certa forma acertam nas suas estratégias. Porque chamando o homem só para lutar, a Bíblia vai dizer no verso 11, ouvindo então Saul aquela ameaça de Golias, e todo o exército de Israel, as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Nenhum deles achou que tinha força para lutar contra Golias. Olha a responsabilidade, irmãos. É por isso que nós devemos cobrir aqueles que estão na frente de oração, na frente dos trabalhos, na frente da igreja do Senhor. Aleluia. A responsabilidade que é colocada sobre seus ombros. Saul não podia e não achava força. Jonatas, o guerreiro valente, também não se propôs. Mas a Bíblia diz que todos espantaram-se e temeram muito. E aqui nós vamos ver Deus levantando alguém para fazer parte do seu exército. Aleluia. Deus vai levantar nessa hora o improvável. Alguém que não estava alistado na guerra. Alguém que sai para fazer uma entrega de alimento. Ele saiu a mandado do pai. Vai entregar grãos, vai entregar queijo, vai entregar leite lá para os soldados. O pai não mandou ele guerrear. Mas o Deus do céu tinha escolhido a Davi para aquela batalha. Talvez você mesmo não se vê como um guerreiro do exército do Senhor. Talvez você mesmo diz assim, mas eu, Senhor, eu vou fazer isso? Mas quando Deus nos escolhe, Ele coloca nas nossas mãos as ferramentas certas para batalhar as suas batalhas. Quem prepara é o Senhor. A escolha do exército do Senhor nas batalhas não é dos homens, não é da lista de alguém que está planejando quem vai guerrear, quem vai sair na frente, mas a lista do exército do Senhor é dele mesmo, porque quem está lutando no exército do Senhor tem que entender que é Ele que tem um comando, e é Ele que diz, vai e nós vamos, fica e nós ficamos, não entra na batalha e você não entra, entra na batalha e você entra. Aleluia, Deus levanta Davi, ele está passando, ele ouve a afronta do inimigo, e aquele jovem diz, quem é este, incircunciso, para afrontar as fileiras do Deus vivo? Aleluia. Ele não estava no exército. Todo o exército temeu e se espantou. Mas Davi não. Davi conhecia o seu Deus. E Deus conta com você e eu, como filhos que se levantam com coragem. Aleluia. Não temas em teu coração. Não temas. Se levante. Essa batalha aí não é sua, essa batalha é do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não se veja como coitadinho. Ah, meu Deus, tanto problema, tanta guerra. Não se veja como um guerreiro forte, fortalecido pelo Senhor para estar nessa batalha, para estar nessa guerra. Você está nela porque Deus sabe que Ele e o levantar dEle acontece na sua vida. Aleluia. 40 dias, aquele exército ouviu as afrontas do filisteu. Quantas vezes você já se levantou nessa afronta aí? Quantas vezes você já levantou a sua mão? Você já saiu pelos lugares que Deus lhe ordenou para repreender na autoridade do Senhor a força do inimigo e a fúria dele? Quantas vezes? Você perde tempo chamando A, B, C. O A não vai, o B não tem tempo, o C está ocupado. E você? Você tem tempo? Então não perca tempo, quando você chegar em casa, comece a obra que Deus entregou nas suas mãos. Mas também, agora Davi vai lutar as lutas do Senhor. Porque um guerreiro de Deus reconhece aonde o coração de Deus está. Que luta o Senhor colocou ele? Nós observamos
que ele está e chega ali no campo de batalha, sem ser um soldado para lutar. Mas a escolha de Deus pairava sobre ele. Quando ele saiu para entregar os alimentos, ele jamais pensava que ele ia para derrotar um gigante. A batalha não era dele. Ele não estava alistado naquele exército. Ele jamais imaginava que ia lutar naquele dia com o gigante Golias, que afrontava as fileiras do Deus vivo. E às vezes não é assim conosco que estamos alistados no exército do Senhor. Deus lhe mostra algum irmão, alguma irmã em dificuldade, numa grande batalha, e Deus diz assim: entra nessa batalha aí, que eu quero que tu lute, que tu guerreie a batalha com essa irmã, que eu quero que tu guerreie a batalha desse servo e dessa serva minha. A batalha não é tua, e quem não milita legitimamente não sabe o que é isso. Fica perguntando, só pode ter algum interesse. Por que está fazendo isso? Por que está se metendo em problema que não é dela? Por que está andando desse jeito? Sabe quem diz isso? Não sabe o que é militar as causas do Senhor. Porque a causa de Deus é aonde o coração dele está, para libertar, para salvar, para amparar. Isaías capítulo 6, verso 12, a palavra diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabe que o quem há de ir por nós às vezes pode ser acompanhar uma irmã no hospital que não tem ninguém para acompanhá-la? Sabe que o ID do Senhor às vezes é trazer uma irmã com Alzheimer para a casa do Senhor? Sabe que o ID do Senhor é às vezes entrar num contexto de dificuldade em um irmão que só ele é crente, só ele serve o Senhor, ele não tem ninguém para lutar pela família dele, e você chega e diz assim: eu vou lutar contigo essa batalha. A batalha não é sua, mas o Espírito diz: luta essa batalha. Porque quem tem o coração do Senhor está onde o coração do Senhor está. Faz o que o Senhor manda fazer. E não importa o que falem. Porque quem fala não sabe o que é militar na ordenança de Deus. Quanto ganha? Quanto ganha? O soldado já está alistado. Já ganhou a vida eterna. É obra nossa, não é obra do irmão do lado. É a mim mesmo que o Senhor está enviando. Resta eu é conhecer aonde é o campo de batalha que o Senhor me quer batalhando. Deus está nos dizendo: batalha, batalha que está no meu coração. Não importa o que digam, batalhe o que o Senhor está mandando você batalhar. Aleluia. Soldado firme naquilo que o Senhor lhe manda fazer. Não era pessoal. Mas tem uma coisa: Davi já era treinado nas batalhas pessoais. Quando ele chega diante de Saul, ele diz: olha, eu posso lutar. Porque Saul olhou para ele e disse assim: tu lutar? Mas ele disse assim: eu posso sim. Porque naquilo que Deus me colocou para cuidar, que foi as ovelhas, apareceram inimigos também. Eu lutei e eu venci o urso, eu venci o leão, e as ovelhas estão lá intactas. Ninguém tocou nelas, porque o Senhor me deu força para lutar as minhas batalhas pessoais. Você está em tempo de paz? Está? Pois eu quero lhe dizer que tem alguém em tempo de guerra esperando a força da tua mão. Você está em tempo de refrigério? Pois tem alguém do teu lado que precisa que você batalhe a batalha da casa dela. Oh, aleluia! Nós somos um corpo e um exército. E Deus nos olha para cada um de nós. Prepara cada um de nós para estar em batalha, para fortalecer aqueles que não são fortalecidos na batalha, para erguer, aleluia, a espada do Senhor, quando alguém está fraquejando na sua espada, quando alguém já não pode mais tirar ela da bainha, você vem, toca aqui, tira a espada, segura na mão e luta, porque o Senhor está nesse negócio.
Aleluia. Mas a palavra do Senhor, queridos, também nós vamos observar sobre Davi, que quem é levantado por Deus, não luta em seu próprio nome. Luta em nome do Senhor, sabe com quem luta, com quem está lutando e quem é por ele. Não luta para ganhar nome não, irmãos. Não luta para aparecer não. Não luta para ser elogiado não. Ele sabe quem é que é digno de glorificação. Quem é que fortalece os braços dele. Ele sabe quem é o nome que tem que ser honrado. Não é o seu, não é o meu. É o do Senhor. Aleluia. E sabe como é que você sabe que você está lutando legitimamente? Quando o nome honrado é o do Senhor. Quando o nome que está sendo glorificado é o do Senhor. Quando você ajuda e alguém diz assim, isso é o amor de Deus e a misericórdia de Deus sendo manifestada na minha vida. O nome do Senhor está sendo glorificado. Você está lutando legitimamente. Tem gente que fica brigando, né, irmãos? Brigando aqui, brigando ali. Tentando matar um, matar outro, mas quem pertence ao exército dos valorosos do Senhor, fica feliz quando Deus levanta a Nilda, fica feliz quando Deus levanta a Raquel, fica feliz quando Deus levanta a irmã Janilda, fica feliz quando Deus levanta a irmã Ivone, fica feliz quando alguém chega aqui e prega na unção e na graça do Senhor, porque esse exército é do Senhor, não é de um homem, não é de uma mulher, não é o meu nome, não é o seu nome, é o nome do Deus vivo. Lute legitimamente, porque se você lutar para o seu nome ser honrado, você não está lutando legitimamente. E tenha cuidado, porque um dia Deus requer de você a conta para pagar. Se arrependa antes. Aleluia. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer no 42, e aqui eu já vou caminhando para o final. Aleluia. Que o filisteu, quando chegou para lutar contra Davi, ele o despreza. Tem mais. Ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Queridos, queridas, alguns que foram levantados no exército do Senhor, às vezes andam em temor. Às vezes fico pensando assim, olha ela me amaldiçoando, olha ele me amaldiçoando. Irmãos, primeiro que a palavra não veio do Senhor, porque servo de Deus não amaldiçoa ninguém não, irmão. Servo de Deus não deseja mal contra ninguém não. Se ele deseja mal, se ele amaldiçoa, ele não vem de Deus. É falso profeta, e eu posso dizer, baseada na palavra. Na palavra. Servo de Deus abençoa até os que lhe amaldiçoam. Servo de Deus se levanta na força do Senhor e perdoa até quem ele não quer perdoar. Mas ele diz, em obediência aos teus mandamentos, eu perdoo, rasgo a dívida que tu já rasgou. E deixa com Deus, porque Deus é o Deus da justiça. E a palavra está escrita em Números 23 e 23. Porque contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação. Contra Israel também não há adivinhação. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Pode deixar, irmão, falar. Segue em frente. Segue de cabeça erguida, continua caminhando o teu caminho, continua fazendo a obra de Deus, continua sendo usado na graça, na unção de Deus, continua caminhando, vencendo, lutando. Deus vai andando contigo, deixa o inimigo para trás, deixa ele falar, não treme, simplesmente continua fazendo a obra que Deus entregou nas suas mãos. Aleluia, deixa ele com Deus. Aleluia, mas a palavra também, aleluia, nós vamos observar que esse soldado de Deus, aleluia, milita com a coragem de Deus, fala em nome de Deus, age em nome de Deus, e não milita com as suas próprias armas, força e sabedoria. Segundo
Segunda carta aos Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Se fosse armas carnais, não venceria principados, potestades. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra os príncipes, contra as potestades, das maldades nos lugares celestiais. As nossas armas não são carnais. Não é falar na hora que eu quero, não é gritar na hora que eu quero, não é agir na hora que eu quero, é na hora que o comandante do exército fala. Fala agora. Irmãos, quando ele diz fale, pode falar. A autoridade dele é derramada sobre a sua vida. Você fala e quem está ouvindo se cala, porque a autoridade de Deus repousa sobre a sua cabeça. Aleluia. Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Qual era a arma de Davi? Uma funda e pedra. Para lutar contra um guerreiro todo armado de lança, de escudo, de capacete. Mas Deus sabe aonde atingir o inimigo. Ele sabe como vencer o inimigo. Você não sabe não, mas as armas de Deus vai te fazer derrotar e destruir o inimigo. Porque o próprio Cristo, o Cristo vivo, Ele abriu-nos o caminho da vitória. A palavra diz que Ele despojou os inimigos, que Ele triunfou sobre eles. Oh, queridos, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, tem a chave nas mãos da morte, do inferno, os piores inimigos. O inimigo não será vencido. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele já foi vencido pelo Senhor dos Senhores. Ele caminha vitorioso sobre todas as situações e circunstâncias. Não há por que andar em temor, mas segue o general que abriu-nos o caminho da vitória, Jesus Cristo. E eu quero concluir com esse testemunho, queridos, a palavra do Senhor. Às vezes nós que militamos as batalhas de Deus, e militamos legitimamente, mas nem sempre o resultado é aquilo que nós esperamos. Às vezes oramos, às vezes clamamos, às vezes saímos com toda a força para a batalha, mas nem sempre é o resultado que nós esperamos. Nem sempre é o resultado que nós oramos. E aí o soldado do Senhor vem cabisbaixo, achando que perdeu a batalha. E eu quero contar aqui um testemunho. Isso aconteceu comigo uma vez. Está escrito, registrado no livro que Deus me concedeu, nas tábuas do meu coração. No último capítulo, o meu Calvário. Eu estava atravessando uma luta muito grande. E era na obra do Senhor. E eu orava. E orei com a igreja que eu estava congregando. E nós dobrávamos os nossos joelhos nas consagrações. E nós proferíamos a palavra. E nós orávamos sobre aquela situação. Mas Deus não fez como nós orávamos. Deus não realizou aquilo que nós estávamos buscando. E então eu fiquei muito decepcionada com aquilo. Triste, abatida. Parece que eu tinha seguido todos os passos da batalha, mas não tinha dado certo. A batalha estava perdida. E eu entrei numa consagração no sábado ali naquela igreja que eu me congregava. Dobrei os meus joelhos com 3 ou 4 irmãos. E eu não queria nem orar, mas alguém aguardou que eu orasse. Então eu levantei a minha voz em oração. Mesmo daquele jeito que eu estava, com o coração ferido, achando no meu coração que Deus tinha falhado comigo. Que Deus tinha falhado com a oração da sua própria igreja. E eu naquele dia, eu dobrei os meus joelhos, mas antes de orar eu cantei aquele hino, Deus de Amor, do grupo Diante do Trono, e eu comecei a cantar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. E aí eu vou para o último momento. No último momento do hino, o hino diz assim: eu sei que posso descansar, com ousadia declarar, o Deus a quem eu sirvo. Eu travei, irmãos, porque eu sou sincera no meu orar. Se eu não estiver acreditando, eu digo para o Senhor: Senhor, eu estou decepcionada. Eu não acredito nisso que está acontecendo. Eu sou transparente, porque servo de Deus tem que ser transparente. Não pode ser não pode ter capa nem máscara. Irmã Janilda convive comigo e sabe como eu sou. E quem convive comigo também sabe. Queridos, eu travei. A Rosa estava nessa oração comigo. Ela sabia a frase seguinte. E ela disse: canta, Marta, canta. E o Espírito me renovou e disse: canta. Canta mesmo sem ver o teu Deus fazer. E eu enchi o peito de ar e eu disse: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Fica de pé, igreja. Eu sei que extrapolei o tempo. Fica de pé nesta hora. Eu queria chamar o grupo de louvor para cantar aqui. Eu queria chamar você que pertence ao exército do Deus vivo, que acha que perdeu a batalha. Eu quero lhe dizer que hoje, depois de alguns anos daquele episódio, eu sei que Deus respondeu com o melhor, porque Deus tinha um caminho diferente para mim. Eu não sabia, mas Deus sabia. Eu não podia ver, mas Deus estava vendo. Porque Deus, quando responde às orações de um servo dele, Ele responde pelo que passou, Ele responde pelo agora, mas Ele responde por toda a eternidade para o teu bem. Ele responde dizendo: porque eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia.